Olá, estamos começando mais um Livros à Mão Cheia, o programa de literatura de sua TV Alba, uma realização da Academia de Letras da Bahia. É um programa em que a gente conversa com algum escritor, passando por toda a sua obra, né? E no caso de hoje não é um escritor, mas uma escritora e uma pesquisadora. E vamos entender como é essa relação entre criar e pesquisar literatura. Nossa convidada de hoje é Amanda Julieta. Como vai, Amanda Julieta? Oi, Marcos. Eu vou bem, obrigada pelo convite para estar aqui. Eu estou muito feliz de poder conversar com você hoje. É um nome muito peculiar. Peculiar é forte demais, né? É um nome abençoado, que é um nome bonito, é um nome que fala de Obrigada. amor, né? Obrigada. E esse nome é engraçado, porque ele meio que surge de uma briga ali entre os meus pais. Porque durante a gravidez, a minha mãe queria muito que eu me chamasse Amanda, e o meu pai queria muito que eu me chamasse Julieta, em homenagem a uma tia dele, né? Uma tia avó minha que já tinha morrido nesse momento. E aí eles não chegaram a um consenso. E o meu pai foi me registrar sem que minha mãe soubesse e me registrou como Amanda Julieta. E aí eu sempre brinco que pelo menos eu tive sorte que ele não colocou a escolha dele na frente, senão ia ficar Julieta Amanda. Aí acho que não combina tanto, né? Mas é esse nome aí que vai puxar também a Julieta de Shakespeare. E ainda assim tem uma questão aí que é o homem normalmente que vai registrar o filho, né? Na época era assim, hoje eu não sei como é. É o homem que decide os nomes, às vezes ele decide a revelia das Exato, mães, né? exato. Meu pai foi legal. E Julieta é o nome de uma grande personagem da literatura ocidental, né? Do Romeu e Julieta de Shakespeare. Teve que lidar muito com isso na escola? Você se deu conta quando de que era a Julieta de uma peça de teatro? Eu não me lembro do exato momento em que eu descobri sobre a Julieta do Romeu e Julieta. Talvez eu tenha descoberto antes de ler, inclusive, porque tem o filme, enfim, né? Talvez eu tenha visto o filme antes de ler a peça. Mas isso aí gerou piadas e brincadeiras e homens se apresentando para mim como Romeu a vida inteira. Você deve ter assistido pela sua idade o filme do Leonardo DiCaprio. Exato, exato. Bom, Julieta é uma personagem da literatura ocidental, né? Ela se relaciona com um mito, né? Com uma forma de pensar a literatura, que é a noção de amor e morte, né? Que tem um livro muito legal do Denis de Rougemont, né? O Amor Ocidental, o Amor no Ocidente, que fala muito dessa relação amor e morte e tal. Mas você é uma pesquisadora de literatura, uma mulher negra, né? Quando é e tem esse nome que é muito ocidental, muito branco, né? Uhum. Como é que você lida com isso? E quando você percebe que tem alguma coisa ali que é pouco, que não está encaixando, que não é só aquilo em relação à literatura? Eu acho que essa questão do nome, eu gosto muito do meu nome e eu gosto principalmente de Julieta, como geralmente as pessoas me chamam, né? E é uma pena que tenham tirado de nós, população negra do Brasil, a possibilidade de conhecer nomes africanos e de termos nomes africanos, que é uma coisa que vem sendo resgatada agora na contemporaneidade. Mas a minha relação com a literatura, com a tradição ocidental, é uma relação em que ocorrem sentimentos díspares, talvez, né? Eu adoro Shakespeare, eu adoro Romeu e Julieta, por exemplo. Mas durante a minha formação, eu fui percebendo que faltava alguma coisa, né? Da minha formação mesmo como leitora, inclusive ali quando criança e quando adolescente, em que eu lia os livros que eram mediados pela escola. E eu tenho falado bastante sobre isso para refletir, inclusive, em como isso foi, de alguma forma, uma barreira naquele momento para que eu conseguisse me pensar
enquanto escritora, porque eu lia livros de homens brancos, em sua grande, imensa maioria. E ali, quando eu cheguei na adolescência, foi quando eu comecei a perceber que tinha alguma coisa de errado, que eu precisava ler alguma outra coisa que não estava sendo apresentada para mim pela escola, né? E foi quando eu li pela primeira vez Carolina Maria de Jesus. E aí eu descobri toda essa literatura negra que já era produzida há muito tempo no Brasil, mas que estava sendo ali silenciada por diferentes mecanismos, né? E aí eu acho que ler Carolina mudou muito a minha forma de ler o mundo mesmo e de pensar a literatura também. Falando de nome, de Julieta, a gente vai para Dandara. Exato, meu xodó. Dandara, uma heroína negra brasileira, né? Esse livro, que é o meu primeiro livro publicado, publiquei ele em 2021, que é um livro para as infâncias e que eu estava pensando justamente preencher um vazio da minha própria infância, sabe? Dessas histórias que eu não li, que eu não tive acesso. E aí sempre pensando muito no que Toni Morrison disse uma vez, que se você gostaria de ler uma história e essa história não foi contada, conte essa história. Então essa é a história que eu gostaria de ter lido quando eu era criança. E Dandara hoje é um nome muito comum, né? Muito desejado, né? Muita gente hoje em dia tem o nome Dandara e eu imagino, eu tenho a impressão, posso estar só fantasiando, mas algumas mulheres adotaram artisticamente o nome Dandara. Eu já vi, eu tenho a impressão de que eu já vi isso, né? O nome de batismo era outra e a artista adotou o nome Dandara, né? A força da pessoa, da personagem, né? Que eu queria que você falasse, que talvez alguém não conheça a Dandara. Pois é, eu acho que essa tem uma relação muito forte com a potência dessa mulher, né? Essa mulher que existiu, que viveu no Brasil no século XVII e que só é lembrada muitas vezes, só era lembrada como a esposa de Zumbi dos Palmares. Foi assim que eu conheci Dandara, quando eu era adolescente, né? Mas essa história tem sido recontada por muitas pessoas e hoje Dandara é conhecida por ela mesma, por quem ela foi, pela importância que ela teve para a história das lutas negras anti-escravagistas, das lutas pela liberdade, né? As lutas pelo Brasil e por um Brasil para todas as pessoas, inclusive pessoas negras. Então, Dandara foi esposa de Zumbi dos Palmares, mas ela foi muita coisa, além de esposa de Zumbi dos Palmares. E é isso que eu vou falando no livro aí, numa linguagem lúdica, pensando nas crianças, né? Mas era a Dandara dos Palmares, porque ela foi uma figura que viveu no Quilombo dos Palmares e que foi muito importante para aquele lugar. E assim como Julieta é um nome que se desprende da personagem e tem significados próprios, né? Ah, você é uma Julieta, né? Você pode falar desse jeito. Eu acho que Dandara é um nome que está indo pelo mesmo caminho, né? Ele se alimenta dos valores, das características, da energia da pessoa real, da personagem, né? Da construção mítica que se faz em volta, que é normal e é bom que ocorra, e é um nome que vai ganhando uma força sozinho, né? Nem sei qual é o significado dele, mas o significado agora é de força, de liderança, né? Uhum. Enquanto Julieta é o nome da mocinha apaixonada. Não parece tanto comigo. Pois é, né? É um deslizamento de um arquétipo para outro arquétipo, né? Será que isso acontece com você ou aconteceu em algum momento, esse deslizamento do arquétipo de uma Julieta para o arquétipo de uma Dandara? Eu acho que, não sei, acho que eu nunca, acho que eu nunca estive nesse arquétipo da Julieta, não. Né? Embora eu seja emocionadíssima, eu sou uma mulher emocionada, apaixonada. Não como Julieta, bem diferente. Acho que eu me identifico muito mais com Dandara.
É um livro para as infâncias, né? Que é o termo que se usa agora, que eu não compreendo direito. Eu não sei se você consegue explicar, porque não é infantil e é para as infâncias. Porque, É, porque é uma multiplicidade de infâncias hoje em dia? Como é que eu é? acho que eu não sei nem em relação a pensar as infâncias, porque é claro que você precisa classificar os livros, né? Mas eu gosto muito de pensar que os livros para as infâncias não são apenas para as infâncias. Os livros também podem ser lidos por pessoas adultas, né? E Uhum. isso acontece bastante com esse livro. E o curioso, Marcos, é que as pessoas adultas que leem esse livro e que me falam sobre ele, que dizem que se emocionaram, são mulheres negras. Então, acho que de alguma forma são também dandaras, né? Já que a gente está pensando aí nesse arquétipo, em como isso simboliza uma força, uma potência de vida para mulheres negras. Uma autonomia, uma independência, né? Dandara, eu olhando de fora, é o nome de uma mulher autônoma, né? Não é um nome de uma mulher ligada, dependente, acessório de um homem, Sim, né? Que exatamente. Julieta tem, porque é Romeu e Julieta. Pois é, mas já esqueçam a Julieta de Shakespeare, É gente. o seu primeiro livro, mas é o seu primeiro livro publicado, né? Mas é o seu primeiro livro pensado, desejado, ou você tentou, pensou coisas antes, escreveu coisas antes, e só conseguiu publicar primeiro este? Como é que foi? Como é que funcionou o bastidor disso? Esse é o meu primeiro livro publicado mesmo. Eu escrevo desde criança, Mas então pensado. eu já escrevi outros livros, alguns que não foram para frente, que depois de um tempo eu não gostava mais, mas como projeto mesmo de publicação, esse foi o primeiro. Foi o livro que eu pensei em escrevê-lo para publicá-lo. Embora ele não tenha sido o primeiro livro escrito. Uhum. Você acha que os outros eh, não ficaram prontos na sua cabeça, para você não ficaram acabados, ou esse tinha um potencial de publicação? Qual é Eu acho que as duas coisas. Eu queria muito publicar esse livro, eu queria muito publicar um livro infantil. E aí acho que essa dívida com a Julietinha. E que é um risco, né, que uma escritora assume, publicar o primeiro livro sendo um livro infantil. Principalmente quando o seu interesse não é ser uma escritora exclusivamente de livros infantis, né? Porque de alguma forma isso fica marcado. Mas eu acho, Marcos, que as outras coisas, eu sou muito exigente com o que eu escrevo e isso é muito ruim às vezes, porque eu nunca acho que está pronto. Eu sempre acho que pode mudar alguma coisa. E aí é bom ter uma editora que me puxa e fala, ó, esse livro está pronto, vamos publicar desse jeito que ele está. Mas Uhum. eu acho que tem um pouco das duas coisas, de não achar os outros prontos, mas de também querer publicar esse E eu primeiro. imagino que você escreveu, publicou com certeza, durante sua pesquisa, né, de mestrado, não é isso? Você Exatamente, estava pesquisando o Islã, né? Islã feito por mulheres, assim que eu posso exatamente. dizer, né? E que resultou na sua dissertação. Tem poeta na casa, né? Foi durante, foi algo que aconteceu em paralelo? Você aguentou, não pirou? Porque as pessoas geralmente enlouquecem quando estão fazendo dissertação ou tese, né? É engraçado isso, foi durante mesmo. No ano que eu lancei Dandara, eu defendi a dissertação e me tornei mestra. Então, teve esse processo de estar no processo de edição do livro e no processo de escrita, de finalização e de defesa da dissertação. Foi fácil? Não exatamente. Mas eu acho que tem uma coisa que todo mundo me fala sobre isso, né?
escrever uma dissertação é muito difícil, a pesquisa, a gente fica louco com... E é realmente, né? É muito difícil fazer pesquisa, pensar em uma dissertação, mas foi muito prazeroso para mim. E aí eu acho que foi muito prazeroso para mim, apesar de ter sido difícil também, por causa do tema, que é um tema que eu gosto e que eu costumo dizer que não é uma pesquisa que é uma pesquisa para ganhar um título, porque essa pesquisa ela não nasce dentro da academia, ela não nasce pela necessidade de ter o título, de escrever um projeto, ela nasce na rua, ela nasce na minha vida. Então eu digo que é uma pesquisa de vida e isso torna as coisas um pouco mais prazerosas também. Então vamos conversar sobre essa sua pesquisa daqui a pouco, no próximo bloco. A gente volta já com Amanda Julieta. Olá, estamos de volta com Livros à Mão Cheia, hoje conversando com a pesquisadora e escritora Amanda Julieta. Amanda, a gente estava falamos muito de Dandara no bloco anterior, mas agora a gente precisa falar da sua pesquisa com o Islã feito por mulheres, né? Eu ia falar o Islã das Minas logo, porque o único Islã que eu vi inteiro, que foi o Islã das Minas, um pedaço. Ai, não sei se foi só Islã das Minas, eu acho que também tinha meninos, mas o único Islã que eu vi na Academia de Letras de Ilhéus, Olha dentro de uma só. academia. Isso é incrível, fabuloso. Foi quando eu conheci Má Reputação, né? E depois eu conheci Nega Faia, já o Islã das Minas mesmo, na Academia de Letras aqui da Bahia, aqui em Salvador, né? Eu acho que eu vi, mas eu não sei se eu vi um Islã ou vi apenas um sarau, foi o Sarau da Onça, Sim. que é aqui perto da Assembleia, aqui Sim. em Sussuarana, no Novo Horizonte. Sim, né? Eles têm um Islã também. Tem um Islã. Eles têm o sarau, mas eles têm o Islã da onça. Então eu não sei se eu vi, eu acho que eu não vi um Islã, porque vamos explicar o que é um Islã. Um Islã é uma competição também de versos, não é isso? Tem que ser uma competição de versos para ser o Islã. Exato. Né? Nossa, eu falei demais, mas você tem que falar e explicar. Tudo que eu conheço de Islã é isso. Tá? E de ver saraus e tudo e não saber identificar quando é um Islã ou um mero sarau. Certo. Né? E aí você, além disso, tudo que eu não sei, né, do Islã de um modo geral, você vai se dedicar ao Islã feito por mulheres. Exatamente. Bom, explicando o que é o Islã e que é no Brasil um movimento literário recentíssimo quando a gente pensa aí na história da literatura brasileira, porque ele está aqui desde 2008, né? Quando começa o primeiro Islã em São Paulo, idealizado pela poeta islâmer Roberta Estrela Dalva, que também é uma pesquisadora de Islãs. Mas os Islãs, o que é que tem de diferente de sarau? O sarau, você vai e apresenta um poema. Primeiro, pode ser seu e pode não ser seu. Você pode ler um poema de qualquer pessoa. No Islã, não. Essa é a primeira grande diferença. Os poemas precisam ser autorais. O que é mais que tem de diferente? O modo de organização. O Islã é sempre uma batalha. Esse é o significado do Islã. Poetry Slam é uma batalha de poesia em que poetas têm até 3 minutos para recitar um poema. Então, isso é cronometrado mesmo. E cada um recita de uma vez, obviamente. E depois que esse poeta recita, não pode ter acompanhamento musical, não pode ter cenário, não pode ter adereço cênico, é só o poeta, o corpo e a voz, né? E a palavra. Depois que essa poeta ou esse poeta recita, existe um júri que foi previamente montado ali, e esse júri foi montado com pessoas da plateia,
né? Não precisa ser críticos literários, pessoas muito especializadas em literatura, são pessoas comuns. Esse júri feito por pessoas comuns vai dar notas para os poemas. E essas notas são numéricas e são de 0 a 10. Agora pense como é difícil você levantar uma nota, você levanta a placa de 0 a 10 para um poema e tem que ser ali na hora, não pode pensar nem nada. Acabou a poesia, você levanta a nota. E aí são várias etapas de competição, né? E no final daquela noite ou daquele dia ali que o slam está acontecendo, tem uma campeã ou tem um campeão. Então, se diferencia do sarau por esse formato de competição mesmo, de jogo, né, em que a poeta vai para vencer. O objetivo é performar e vencer, ganhar o prêmio da noite. E aí tem competições locais, como é o Slam das Minas Bahia, como é o Sarau da Onça, como tem o Slam de Ideia, que acontece na Cidade Baixa. E tem competições, as competições vão aumentando, você ganha o Slam das Minas, então você vai para a competição baiana, tem um campeonato baiano. Você ganha o campeonato baiano, você vai para a competição nacional, tem um campeonato nacional de poesia slam, em que os poetas e as poetas vão para batalhar. E aí se você ganha o nacional, você vai para um campeonato mundial, que acontece em outro país sempre, né? Sempre aconteceu em outro país. E aí, esse livro, ele parte de uma pesquisa específica sobre o Slam das Minas Bahia, que é um slam que acontece aqui em Salvador, e que é um slam muito importante para a cena dos slams no Brasil. E a partir desses poemas que eu encontro, dessas performances que eu encontro no Slam das Minas Bahia, de mulheres negras, eu vou pensar na atuação de mulheres negras nos slams no Brasil. Uhum. Bom, antes de falar do slam de mulheres, voltando um pouquinho, é uma poesia mais rimada, não é isso? Parente do rap. E eu estou dizendo parente até porque eu não sei nem quem veio primeiro, que é parente do rap. Eu queria que você falasse para mim, refletisse comigo sobre a história da rima. A rima, a gente em algum momento na história da literatura, falando só do Brasil, a rima foi deixada de lado, verso livre, verso branco, né? E não é bem vista, em algum momento da história da literatura, no século XX, ela não é bem vista, né? E ela retoma com força, ela só melhorando ainda a explicação. Ela não é bem vista, ela fica nas chamadas, na poesia popular, repente, embolada e tudo, muito jogada de lado, sem protagonismo e sendo uma coisa vista como menor, né, a rima. E aí ela ganha um protagonismo com o rap, com o slam, fazer rima é legal, né? É bom, e a técnica da rima, que é complicada, não é uma coisa fácil, é uma técnica sofisticada, volta a ganhar um novo impulso, né? Queria que você falasse sobre isso, refletisse sobre isso. Não existe nenhuma regra nos slams de que as poesias precisam ser rimadas, mas na maioria dos casos elas realmente são, né? E aí tem uma conexão, eu acho que se a gente for parar para reparar um pouquinho, tem essa conexão muito grande com o rap, obviamente, e inclusive muitas poetas e muitos poetas de slam são pessoas que estão ligadas também ao movimento hip hop, algumas são rappers, algumas são MCs, então tem essa relação direta mesmo, embora sejam movimentos diferentes, né? O slam não faz parte da cultura hip hop, tradicionalmente. Mas tem também uma ligação, eu vejo também uma ligação aí com os repentes, né, que são muito semelhantes ao rap também, né, uma forma nordestina de usar a palavra. Mas eu acho que talvez essa relação com a rima se dê ao fato justamente de que esses poemas são poemas performados, são poemas falados. E quando a gente fala, a rima faz mais sentido.
né? A rima toca mais as pessoas, a rima chama mais as pessoas para ouvirem aquele poema do que um poema que não seja rimado. Então, talvez a relação seja essa mesmo, né? De pensar pela força da oralidade, em como a oralidade vai mobilizar muito mais essas rimas do que um texto escrito, por exemplo. É porque eu vejo, às vezes, em saraus, alguns textos que são ditos e a gente não consegue capturar tudo que foi dito ali, porque acho que talvez ele não tenha sido preparado para ser dito em voz alta, né? E a rima, um ritmo, uma certa métrica, né? E às vezes até também alguma repetição, um refrão em algum lugar, né? Faz a gente se conectar mais com a plateia, se conectar mais com aquilo. E também o tamanho, né? Eu acho que o poema, para ser dito oralmente, precisa ser maior e talvez ser reiterativo, né? Porque é uma outra forma de fruição, né? Precisa disso. Senão a plateia não acompanha, né? Eu acho que isso que você fala do sarau é interessante da gente pensar no formato do slam, porque a poesia slam é feita para ser falada. Então tem essa grande diferença, né? Quando você diz que às vezes num sarau a gente não consegue compreender o poema, porque é um poema feito para o papel, né? E nos slams não, os poemas são intencionalmente feitos para serem falados, né? E aquela performance é uma performance treinada. Raramente esses poemas são improvisados, como é no rap, né? Como são nas batalhas de rap, na verdade. Geralmente esses poemas são muito treinados antes de serem apresentados, principalmente porque é uma competição, né? E você vai preparado para uma competição se você quiser ganhar, obviamente. Mas eu acho que essa relação entre o papel e a voz é que faz com que esses poemas sejam bastante diferentes, né? E quando o poema é muito curto no slam, tem um estranhamento mesmo. Primeiro porque as pessoas estão acostumadas a ouvirem esse poema nesse tempo mais longo, de até 3 minutos. E não é fácil fazer um poema que é lido que é falado, na verdade, em até 3 minutos, né? Eu não conseguiria. É bastante difícil. Nem escrever, nem falar, nem decorar. Mas muitos desses poemas estão agora em papel, né? São publicados em livro. Mas o movimento é o contrário, né? Eles são pensados para a fala e posteriormente publicados. E eu ia voltar para as mulheres, mas aí você falou isso do papel. A mudança de suporte, o oral, para o papel, muda a percepção também, né? Normalmente você, quando fala um poema, não estou falando de slam, mas quando fala um poema, ou quando você mostra para alguém no Word, é uma coisa. Quando vai para o papel, para a publicação, ganha outro peso, né? Isso certamente acontece também com o slam, e talvez aconteça uma coisa diferente, que é o estranhamento, porque no papel ele perde a força da oralidade, né? É muito doido isso, né? Sim. Ganha uma pompa, né? Mas perde alguma força também. Sim, e eu acho que tem uma coisa de interessante nisso, que é te convidar a ler também com o seu corpo, né? Porque você, lendo um poema no papel, você sente que falta alguma coisa de fato. E talvez isso te envolva mais numa leitura. Eu escrevi o prefácio do livro de Nega Faia, Faia do Ódio ao Amor, e eu falo justamente sobre isso, né? Sobre a percepção minha de ver uma performance de Nega Faia e a minha percepção de ler aquele texto no papel e como aquele texto convida o leitor a ler em voz alta. Isso é envolver o seu corpo, né? E aí é claro que o papel você vai perder que é o que é o principal, você vai perder a performance, você vai perder o corpo, que não é
possível de ser reproduzido. Então eu tô Mas lendo tem outras errado. camadas também. Eu tô lendo errado. Eu li o Nega Faia errado, né? Entrevistei ela, mas eu acho então que eu li errado. Eu perdi muita coisa, né? Tem várias formas de ler. Não tem, acho que não tem uma forma certa, uma forma errada, mas experimente talvez ler em É, voz alta e perceber como é que aquele poema funciona de uma maneira bem diferente também. claro. Sim, e aí a chegada, não chegada, mas a presença das mulheres em slams, né? Muda com certeza o tema, muda a estrutura, e é uma movimentação fácil, como é? Muda totalmente, assim. E a criação, não é nem a chegada, porque as mulheres chegam ao mesmo tempo que os homens, né? Mas a criação de espaços específicos para mulheres muda toda a cena de slam, não só na Bahia, mas também no Brasil, né? Primeiro, os temas que as mulheres trazem, muitas vezes trazem questões de gênero, né, que os homens não vão trazer, que são questões importantes de serem discutidas, mas a criação desses espaços também cria lugares seguros para as mulheres, né, lugares seguros de fala, lugares seguros de escuta. Uma das coisas que eu vou refletir nesse livro, Marcos, é sobre como no Islã existe a ideia de que você precisa conquistar a atenção do público. Sua performance precisa ser boa o suficiente para que o público pare, te ouça e te veja, te escute. E no Islã das Minas, o silêncio, nesse Islã das Minas daqui da Bahia, o silêncio é uma exigência. Se você estiver fazendo barulho na plateia, provavelmente Nega Faia vai parar lá e vai chamar a sua atenção, porque elas estão pensando nesse Certo. lugar como espaços de escuta de mulheres. E temos o No Rastro de Estela para conversar sobre, né? A gente vai conversar sobre esse romance de Amanda Julieta daqui a pouco no próximo bloco. Olá, voltamos com Livros à Mão Cheia, hoje conversando com Amanda Julieta. Minha querida, No Rastro de Estela, eu li e fiquei com uma dúvida. A primeira coisa que eu lhe pergunto, a questão do documento. Né? Não, primeiro a gente vai ter que explicar o que é o livro, ok? Mas você explica o livro e eu quero que depois você já emende com a história do documento. Um documento é achado. Eu fico achando que é de verdade. Que há mesmo uma pesquisa documental sobre o que é No Rastro de Estela. Bom, No Rastro de Estela é um livro sobre uma mulher negra e lésbica que viveu no início do século XX em Salvador e que passou parte da vida dela internada em um hospital psiquiátrico. O documento No Juliano Moreira do Engenho Velho, né? De que na Brotas. época Na não época tinha. não se chamava Juliano Juliano Moreira. Moreira, mas Asilo São João de Deus. E aquele casarão existe ainda, né? Tá, é um casarão em ruínas, mas ele tá lá, ali no Largo da Boa Vista, no Engenho Boa Velho Vista de Brotas, é. E esse livro, a narradora encontra o documento e a partir do documento, que é uma ficha de internamento do hospital psiquiátrico, a partir desse documento ela vai percorrer os rastros da tia, né, que é a tia-avó. Vai tentar aí fabular o que teria sido, o que terá sido a vida dessa mulher para além da violência. A violência é o que ficou no registro, né? A violência é esse documento. Sobre a veracidade ou não veracidade do documento, esse é um jogo proposital no livro, né? O livro tem documentos que são reais e tem documentos que são fabricados. E isso estava muito na minha intenção quando eu pensei em escrever esse livro,
de jogar mesmo com a pessoa leitora e fazer com que ela, em algum momento ali, se perguntasse: isso é verdade? Isso não é verdade? Será que essa história aconteceu? Esse é o jogo, esse é o grande jogo do livro. Mas eu sempre me pergunto também o que é verdade, né? A ficção não é verdade, ficção é mentira. Então, esse livro envolveu muita pesquisa, pesquisa real, pesquisa bibliográfica. Eu tive que ler teses, eu li artigos sobre a história das instituições psiquiátricas no Brasil, documentários. Foi uma pesquisa muito difícil, então o processo de escrita desse livro foi muito difícil por isso, porque é uma história muito violenta. E aí, no final, eu trago essa história para a gente pensar não só na tia Estela, que é a personagem principal desse livro, mas em todas as mulheres negras que existiram naquela época e que tenham passado por situações semelhantes à dela. Uma reflexão sobre eh, a, a reconstituição de vidas de pessoas a partir de vestígios que sobraram do processo de apagamento, né? A gente não está, isso não estamos inventando nada, é algo que aconteceu objetivamente no Brasil, né? Muitas Exatamente. histórias foram deliberadamente apagadas e outras foram apenas desprezadas, mas muitas foram deliberadamente apagadas e a gente tem que lidar com meros vestígios, né? Exatamente. Essa é a história negra na diáspora. E um ponto de partida importante para esse livro foi uma entrevista que eu li da Conceição Evaristo, quando ela falava justamente sobre isso, né? Sobre como a nossa história foi sistematicamente apagada e como muitas vezes a única forma que a gente tem de dar conta dessas lacunas é a ficção. E aí eu me envolvi nesse processo de escrita, pensando também aí numa ideia de fabulação crítica, que é um conceito proposto por uma autora estadunidense chamada Saidiya Hartman, no qual ela vai fazer justamente isso, né? A partir dos rastros, a partir dos vestígios, fabular o passado, mas não fabular no vácuo, fabular justamente pensando aí nessa história real. Por exemplo, quando você cria a tia Estela, né, você está dando uma conformação clara, delineada de uma mulher ficcional, né, mas ela está ali no lugar de várias outras mulheres reais que não tiveram suas histórias contadas, né? Então você tem Exatamente. a construção de uma personagem emblema, né? Que dá conta disso, né? É uma reconstituição mesmo, né? Exatamente, Histórica, né? exatamente. E como uma mulher negra e lésbica, eu queria pensar É um nessas duplo apagamento, né? vidas, exatamente. E eu queria pensar nessas vidas, porque a minha história não começa hoje, né? A história das mulheres negras lésbicas no Brasil não começa hoje. Essa história vem de muito antes, mas carecemos de documentação, de registros que contem essas histórias. Então, eu queria mesmo pensar sobre isso e pensar a partir da literatura. São histórias que não foram contadas, né? E por outro lado, a gente tem as histórias do homem branco, heterossexual, cis, que é muito contada e também muito mitificada, né? Então tem muita invenção nas histórias que a gente consome dessas figuras, né? São essas Exatamente, figuras históricas, parte do que está sendo contado ali é ficção, né? Mas exatamente, foram documentadas como reais, né? E a gente consome como realidade, mas não é. exatamente. E povoam o nosso imaginário, né? E carecemos de outros e outros imaginários também. E como é que é? Aí é todo o entendimento do texto, da ideia, desculpe, e como é que é chegar às estratégias de produção do texto, de como contar essa, essa história. Como foi para você esse processo?
né? Porque uma coisa é a pesquisa toda, agora, e o entendimento, e a ideia, né? Agora, como é que eu apresento isso de maneira interessante? Uhum, Sim, porque é interessante também do ponto de vista estético, das escolhas estéticas de estratégias de contar, né? uhum. Como é isso? Foi um processo, foi um grande desafio, na verdade, porque eu sabia a história que eu queria contar, mas eu queria muito, muito trazer essa linguagem que ressignificasse essa história também, né? Esteticamente pensando. E o livro é um livro em prosa, mas ele é um livro bastante poético, né? Ele traz uma carga poética forte, e isso faz parte de como eu queria contar essa história e de como contar essa história dessa forma está associado a escapar da violência, né? Escapar desse registro que tem uma linguagem completamente diferente. Então, uma das coisas que acontecem nesse livro é pensar no tempo, né? Esse livro tem o livro vai e volta, ele vai e volta. E isso também está refletido na própria história de pessoas negras na diáspora, em como a gente percebe a memória. E esse livro tem vários vazios. E isso também foi uma coisa intencional, né? Pensar no vazio dessa história, pensar no silêncio dessa história a partir da estrutura do livro. Aí eu lembro uma coisa interessante que aconteceu no período de preparação. A preparadora me mandou o arquivo escrito assim: ah, tem muitas coisas repetidas. E ter muitas coisas repetidas era intencional, justamente pensando nesse tempo espiralar e nessas repetições da própria história, né? Então ele é um livro que vai ter vazios, é um livro que vai ter espaços em branco, inclusive. E eu acho que é um livro muito povoado pelo silêncio. E pensar nisso tudo me demandou bastante tempo, assim, de escrita. Teve é, hesitações, jogou coisa fora, teve que fazer tudo de novo porque viu que não funcionou. Teve, não joguei fora, mas não incluí no livro algumas coisas. Uma delas é uma carta. É, tem duas personagens lésbicas nesse livro, que declaradamente lésbicas, né? Que é a tia Estela e Yolanda, que viveram aí um romance escondido durante 10 anos, Uhum. porque é o que era possível ali no início do século XX para duas mulheres negras. Mas eu escrevi uma carta de Estela para Yolanda enquanto ela estava internada no hospital psiquiátrico. E essa carta não foi publicada. Eu desisti de última hora de incluir a carta, mas depois eu li essa carta no Instagram. Então tem um pedaço de continuação do livro, talvez, ali nas minhas redes. É engraçado essa história da visibilidade, né, de poder contar ou não. Recentemente o STJ julgou uma união estável de duas mulheres, né? E um dos requisitos do reconhecimento da união estável é a publicidade, né? E no caso delas não tinha, elas estavam juntas há 30 anos e a juíza, não sei, não tenho certeza do nome agora, não vou falar, ela dizia, elas não podiam publicizar. Então não se pode exigir esse Uhum. critério, porque se elas publicizassem, aí sou eu dizendo, elas sofreriam violência, né? Sim, Então não se pode negar o reconhecimento da união estável porque elas não têm esse requisito. Elas não podiam ter, porque a sociedade não deixa, sim, né? Isso é sim. muito comum, né? A gente não sabe que é comum porque justamente está tudo escondido e apagado, né? Exato, e que bom que a juíza teve esse entendimento, né, favorável à união estável. Mas muitas vezes, é claro que o mundo mudou bastante e a gente avançou em muitas coisas, né? Hoje eu, por exemplo, posso postar uma foto com a minha companheira nas Uhum. redes sociais e tá tudo bem. Mas muitas vezes a negação
desses relacionamentos vem mesmo como uma forma de se proteger da violência, né? E de se proteger das exclusões sociais, enfim. Mas aí vem a ficção, né? Que a gente pode dizer que ficção é mentira, né? Mas ficção não é mentira, porque uma vez que a gente inventa, aquilo existe, Uhum. né? Então, há agora uma história contada por você que existe, que é uma realidade, né? E que serve de parâmetro para outras pessoas, né? As pessoas se veem no que está sendo contado, né? E eu não sei, eu acho que as ficções nunca são exatamente mentiras, porque elas são baseadas em alguma coisa de real, de toda forma. Mas eu sentia falta, quando eu era adolescente, por exemplo, de ler livros sobre mulheres negras lésbicas. Uhum. E hoje a gente tem uma produção bacana. Então isso é muito legal, porque de alguma forma, tanto adolescentes quanto mulheres já adultas podem ver esse livro, podem se enxergar nesse livro e podem pensar nas suas próprias histórias a partir da literatura. Da mesma forma que pessoas que não são nem mulheres e nem negras e nem lésbicas podem refletir sobre esse tema, que é muito importante, né? E a gente tem uma mulher negra que ganha um rosto, né? Um Exato. rosto de Iá, suponho, né? É Iá? Não, Não, é é uma real? ilustração. É uma ilustração? Exato. Ah, ainda tem uma mão humana Tem uma fazer. mão Nossa, que humana ótimo, e que né? faz uma leitura linda de como eu queria que fosse esse rosto. É da Gabriele Silva, uma artista de São Paulo. Que maravilha. Amanda Julieta, que no Instagram seu arroba é querida Querida Julieta, né? Julieta. Porque Amanda é querida. É porque eu sou uma querida. Muito obrigado você ter me concedido essa entrevista. Desde que eu li o livro, eu queria lhe entrevistar, falei Que isso, né? bom. A oportunidade não aconteceu e aconteceu agora, né? Tem outros vindo? Tem projetos aí que eu botei no mundo e vai ter mais Vai livro. chegar, que bom. Exato. Então, fiquem atentos para Amanda Julieta, ou se você preferir, no Instagram, querida Julieta. Obrigado, viu? Obrigada, Marcos. Esse foi o Livros da Mão Cheia. Até a próxima.